Graça e paz, amada igreja, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Quero mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor a teu coração, a tua vida, a fim de que essa palavra lhe fortaleça, lhe conduza, lhe sustente a cada momento, a cada instante. Que essa palavra possa encontrar lugar no teu coração e na tua vida, nesse dia, te edificando, te fortalecendo na graça e na provisão do Senhor. Juízes capítulo 7, verso 12 apenas. Juízes capítulo 7, verso 12. Nós vamos discorrer sobre todo o texto, mas a princípio quero compartilhar apenas esse verso com os amados nesse momento. Juízes 7, 12 nos diz: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Quero orar para a sua casa. Pai, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos sustente em tua presença, nos guie, ó Deus, em tua palavra, abençoe, sustente, direcione cada vida que está ouvindo essa mensagem, que a tua provisão, que a tua graça, que o teu direcionar seja abundante sobre cada vida, Deus, sobre cada família, sobre cada casa. Proteja, guarde, livre, supra as suas necessidades, em nome de Jesus, amém e amém. Meu amado, eu quero falar hoje com vocês sobre o extraordinário de Deus, o extraordinário de Deus. É sobre isso que eu quero pensar com os amados nesse dia, sobre o extraordinário de Deus. É interessante que aqui no capítulo 6, antes desses acontecimentos, onde se dá a batalha dos 300 homens, um texto conhecido, mas antes de haver essa batalha, Deus havia chamado Gideão e havia mandado Gideão destruir, derribar, quebrar o altar ao Deus Baal, que havia sido levantado pelos midianitas, pelos amalequitas, que havia sido levantado para adorar a Baal, feito um poste ídolo de madeira. Deus então chamou Gideão e disse: Gideão, eu quero que você destrua o altar levantado a Baal, o altar levantado ao poste ídolo deles, e no lugar você vai levantar um novo altar, você vai construir um novo altar e vai oferecer sacrifício ali. Então Gideão fez como o Senhor ordenou, destruiu o altar de Baal, destruiu o poste ídolo do inimigo, construiu um novo altar, ofereceu sacrifício, e Deus ainda disse: olha, você vai usar a madeira do poste ídolo para servir de lenha no meu altar. E assim Gideão fez, pegou o boi, ofereceu sacrifício. Quando então o inimigo, e Gideão fez isso de madrugada, porque temeu o povo. Quando então eles levantaram de manhã, viram que o altar ao seu Deus e o poste ídolo que eles haviam levantado estavam destruídos, e que um novo altar havia no lugar, foi oferecido um sacrifício ali. Eles então procuraram Joás, pai de Gideão, e questionaram, pediram que Gideão fosse expulso do meio deles, porque não aceitavam aquilo. Então eles se juntaram, os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente se juntaram para guerrear contra Israel e contra Gideão, para destruir então, movidos pela vingança, pela ira de que os seus ídolos e que seu altar havia sido destruído. Gideão então nos diz no verso 6, no verso 34 do capítulo 6, nos diz: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas e se ajuntaram após dele. Diante de todo esse cenário, diante de toda essa circunstância, o altar do inimigo havia sido destruído, um novo altar havia sido levantado ao Senhor, ao povo inimigo havia se revoltado com isso, anunciou guerra contra Gideão e contra Israel. Gideão então, diz a palavra que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus, tomou conta de Gideão. Gideão então tocou a trombeta, convocou o seu povo, convocou os povos de Israel, convocou
os abesritas, que era o povo de Gideão, os filhos de Gideão. Quando ele tocou então a trombeta, anunciando a chegada do inimigo, Gideão estava dizendo: olha, se preparem, porque nós entraremos em guerra. Se preparem, porque nós entraremos numa grande batalha. E então Gideão, temerante diante dessa circunstância, perguntou, buscou a direção e a orientação do Senhor. Senhor, será que o Senhor de fato vai nos dar a vitória diante dessas circunstâncias? O Senhor mandou eu ir lá a derribar, a destruir o altar do inimigo. Agora o inimigo está furioso. Nós levantamos, acordamos um gigante adormecido. Agora ele se levantou contra nós. E agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Será que de fato nós vamos ter a vitória do Senhor? Será que o Senhor vai nos livrar dessa circunstância? O capítulo 6, verso 37 e o verso 40 nos diz: e eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Gideão, sabendo que o inimigo viria contra ele, tocou a trombeta, anunciou que o inimigo estava se levantando, que o inimigo estava se preparando para a guerra, para que o povo pudesse se preparar para a guerra também. Convocou as tribos de Manassés, as tribos de Azer, de Zebulon, de Naphtali, convocou os abesritas, os filhos de Gideão, preparou o povo, anunciou: olha, se preparem porque haverá guerra, se preparem porque nós vamos guerrear contra o povo. E aí Gideão, mesmo temente, diante de tudo isso, foi buscar a direção de Deus, fez a prova da lã. Deus, se o Senhor de fato vai nos dar a vitória, se de fato nós vamos vencer essa batalha, afinal de contas foi o Senhor que mandou eu ir lá, então eu espero que o Senhor nos dê de fato a vitória, mas eu quero buscar a confirmação do Senhor, a direção de fato, que o Senhor está conosco nisso. Então Gideão fez a prova da lã, e Senhor, nessa noite, se de fato o Senhor vai nos dar a vitória, que a lã esteja molhada e que ao seu redor esteja seco. No dia seguinte, Gideão viu que de fato a lã estava molhada e toda a sua volta estava seca. Gideão então buscou de novo a direção de Deus e disse: Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor, se o Senhor de fato vai nos dar a vitória, que dessa vez então a lã esteja seca e a sua volta esteja molhada. E assim então Deus fez, permitiu ou fez com que a volta da lã estivesse molhada e a lã estivesse seca. Então Gideão entendeu que de fato Deus estaria com ele. Convocou o povo, preparou o povo, 32 mil homens de guerra, homens valentes. Mas as coisas não acontecem da forma que nós queremos ou planejamos. As coisas acontecem da forma como Deus planeja, como Deus determina. Em Juízes capítulo 7, e aqui nós temos a primeira dica para nós experimentarmos o extraordinário de Deus, para vermos o extraordinário agir do Senhor. Juízes capítulo 7, verso 2 nos diz: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Meu amado, o agir é de Deus, a forma de agir é do Senhor. As coisas não acontecem, não acontecerão da forma que você quer ou da forma que você planeja. Eu vou fazer isso, mas antes, se o Senhor permitir, não somente faremos isso ou aquilo, mas de acordo com a vontade do Senhor. É o que nos orienta Tiago, no capítulo 4. Então, para que nós possamos experimentar o extraordinário de Deus, nós precisamos, primeira coisa, entender que a glória é de Deus. Antes de você querer a todo custo, a todo anseio, a todo desejo experimentar o extraordinário de Deus, entenda primeiro que a glória
é de Deus. A glória do Senhor, o agir, o fazer, o capacitar é de Deus. A glória de Deus, Deus não divide a glória com ninguém. Paulo diz, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu já não tenho mérito nenhum mais. Aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, é mérito do Senhor. É o Senhor quem vive agora em mim. O agir é de Deus. Por que muitas vezes eu não experimento mais o agir de Deus? Por que eu não desfruto mais do poder de Deus? Porque nós queremos seguir a nossa vontade, queremos ter o controle das coisas nas nossas mãos, queremos ser reconhecidos por aquilo que fazemos. Quando eu prego, quando eu canto, quando eu oferto, quando eu limpo, quando eu contribuo, quando eu ajudo, eu quero reconhecimento. São isso que as pessoas têm buscado hoje em dia. Não fazem mais para a glória de Deus, não fazem mais para servir ao Senhor, mas fazem para ser reconhecidos, para receber algo em troca. Começando pelo altar do Senhor, começando pelos pregadores que se dizem pastores, começando pelos ministérios de louvor, começando pelo altar do Senhor, pessoas que ali estão para buscar o reconhecimento, a glória, buscam algo em troca, buscam estar no pedestal. Mas, meu amado, a glória de Deus, o agir do Senhor, Deus diz, olha, essa batalha, essa guerra é minha. Essa guerra sou eu que vou entregar o seu inimigo nas tuas mãos. Então, para que o povo não se ache que eles são os poderosos, que eles são os tais, eu vou fazer uma limpa aí neles. Vou fazer uma obra no meio desse povo aí. Tem gente demais. Muita gente aí que não serve, que não está capacitada, está aí só ocupando espaço. O que eu vou fazer, o meu agir, a forma extraordinária de eu agir é poderosa demais, tem gente demais, tira esse povo daí. Prepare-se para aquilo que eu vou fazer. E, meu amado, Deus começa a trabalhar no nosso meio, Deus começa a tirar coisas, ou tirar pessoas que não servem mais, ou que não estão mais servindo ali, para fazer um extraordinário, para fazer um agir no nosso meio, na nossa vida, de uma forma maravilhosa, e que nós possamos entender, a glória é de Deus. Entender, meu amado, que a glória de Deus é permitir que o Senhor receba a glória em tudo. Nós não nos tornamos mais fracos ou mais desvalorizados porque nós retribuímos ou porque nós queremos glorificar e honrar o Senhor. Nós não nos tornamos mais fracos ou incapazes porque a glória de Deus, mas nós permitimos experimentar o agir de Deus, nós experimentamos desfrutar do agir sobrenatural de Deus, porque a glória é totalmente dele. Quando nós entendemos que a glória do Senhor, nós vamos experimentar o agir extraordinário, sobrenatural do Senhor. O povo estava prestes a experimentar o agir extraordinário, maravilhoso de Deus, mas não seria da forma como eles queriam. E a primeira coisa que Gideão precisaria entender do que Deus iria fazer até então é que a glória era de Deus, não do povo. Uma segunda coisa que eu e você precisamos entender se encontra em Juízes capítulo 7, verso 3, nos diz: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Para experimentar o extraordinário de Deus, meu amado, não há espaço para tímidos e medrosos. Não há espaço para tímidos e medrosos para experimentar o extraordinário de Deus. 32.000 homens. Com duas questões apenas, Deus tira 22.000 do meio deles. Era um povo que já sabia, já conhecia dos feitos de Deus. Era um povo que já sabia quem era o Senhor de guerra, de batalha, quem era Deus. Sabia dos feitos de Deus no meio com Moisés, com Josué. Mas ainda havia timidez e medo em seus corações.
E o medo e a timidez nos impede de servir ao Senhor, de confiar em Deus. O medo, a timidez nos impede de fato, depositarmos a nossa confiança em Deus. Servir ao Senhor, meu amado, confiar em Deus, não dá para se ficar debaixo da cama, escondido. Não dá para se ficar se escondendo atrás de desculpas. Servir ao Senhor é ir para a guerra. Quando nós olhamos isso, algumas questões vêm ao nosso coração. Será que eu sendo tímido e medroso, Deus não pode me usar? Eu, do jeitinho que eu sou, tímido, medroso? Não dá. Não dá para Deus nos usar sendo tímido e medroso. Ser tímido e medroso não dá para servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus sendo tímidos e medrosos. Então como que eu faço, mesmo eu sendo um tímido, mesmo muitas vezes eu tendo medo, como que eu faço para servir ao Senhor? Como que eu faço para de fato servir a Deus? Deus precisa começar uma obra na sua vida. Deus precisa começar a trabalhar na sua vida, no seu coração. Meu amado, eu era uma pessoa extremamente tímida. Extremamente tímida. Tímida e medrosa. Para vir à frente e falar o meu nome, apresentar para alguém, dificilmente eu faria. Compartilhar um verso da palavra de Deus, ler um verso da palavra do Senhor, então, jamais faria. Era uma pessoa extremamente tímida. Extremamente tímida. Mas Deus trabalhou isso na minha vida. Me tirou a timidez. Sou uma pessoa desinibida? Não. Continuo ainda tendo a minha timidez, mas de uma forma muito menor. Muito menor. Porque Deus trabalhou isso na minha vida e tem trabalhado até hoje. Para vir aqui gravar essas mensagens aos irmãos, é uma luta constante. Para tirar a timidez, ficar desinibido, para poder gravar as mensagens, entendendo que servir a Deus, deixar a timidez de lado para servir ao Senhor é contribuir com algo muito maior do que o meu próprio eu, do que o meu próprio jeito de ser. É contribuir com a obra de Deus, com servir ao Senhor. Mas para servir ao Senhor eu precisei ser transformado, mudado, deixar a timidez de lado para de fato buscar o agir de Deus, para de fato buscar ser um instrumento nas mãos de Deus. Por isso, Deus começou uma obra naquele povo e Deus começa uma obra na nossa vida. Não é porque eu sou assim, que eu nasci assim, que eu vou viver sempre assim, que eu vou morrer assim. Não. Isso é desculpa de quem não quer experimentar ou mudar ou transformar, quem tem medo. Quem é medroso de experimentar o agir de Deus, o experimentar o extraordinário de Deus, é começar a experimentar a transformação que Deus faz em nós, que Deus proporciona na nossa vida. Às vezes nós não pedimos algo, nós não pedimos, Deus, que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor tire isso, porque nós temos medo de Deus mudar de fato. Às vezes nós não pedimos, Deus, que o Senhor faça isso na minha vida, na minha casa, porque de fato nós não queremos isso, porque nós temos medo. Porque se nós pedirmos, Deus vai fazer. Então Deus me manda dizer, olha, pega os tímidos e medrosos, voltem para casa. Tire do meio do povo. Vamos deixar somente aqueles que de fato estão prontos para experimentar o meu agir, o meu extraordinário agir. A timidez e o medo não significa somente de falar algo, mas de se achegar a Deus, de depositar a confiança no Senhor. « 22.000 homens voltaram para casa. 22 homens perderam a oportunidade de experimentar, de ver o agir de Deus no meio do povo, porque eram tímidos e medrosos. Meu amado, o que te impede de mudar? O que te impede de querer mudar? O que tem sido roubado da sua vida simplesmente porque nós temos medo de sermos mudados, de sermos transformados? Perdemos muitas e muitas coisas diante de Deus
de vivenciar com Deus o extraordinário de Deus, o agir sobrenatural de Deus, porque nós temos medo de mudar. Porque nós nos acostumamos, está bom assim, para que eu vou mexer naquilo que tenho me acostumado? Ah, Deus me fez assim, então se Deus me fez assim, eu vou viver assim. Não! Meu amado, que nós possamos permitir que Deus mude a nossa personalidade, o nosso jeito de agir, de pensar, de ser, para experimentar o extraordinário, o agir de Deus. Mas uma terceira coisa que Deus faz para que nós possamos experimentar o extraordinário de Deus. Juízes capítulo 7, verso 4 nos diz: disse mais o Senhor a Gideão: ainda povo demais, faz-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Uma terceira coisa para eu e você experimentarmos o extraordinário de Deus é preciso descer as águas. É preciso descer as águas. Não se pode servir a Deus nas montanhas, meu amado, nas alturas. É preciso descer as águas. Não podemos servir ao Senhor no pedestal. Deus estava pronto a provar os 10.000 homens que ficaram. 10.000 homens passariam pelo crivo de Deus, pelas provações de Deus, pela prova de Deus, se estavam aptos ou não para ir para a guerra, se estavam aptos ou não para experimentar o agir de Deus, se estavam aptos ou não para serem instrumentos das mãos de Deus. Teriam que descer as águas, teriam que descer as profundezas, teriam que ir lá no lugar da provação, no lugar da prova, e ver se de fato estavam aptos para isso. Gideão, a essa altura, estava com mais medo do que no início. Se com 32.000 homens ele já estava temeroso, com 10 então, o seu coração estava preocupadíssimo. Para que nós possamos, meu amado, experimentar o extraordinário de Deus, é preciso descer as águas. E descer as águas significa sermos provados por Deus, sermos provados pelo Senhor, sairmos do pedestal. Eu sou, eu faço, eu posso, eu tenho, eu destenho. É de fato um quebrantamento de Deus na nossa vida. É de fato permitir que o Senhor quebrante a nossa vida. É permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida a tal ponto de nós entendermos que não é da forma que nós pensamos ou desejamos. É da forma como o Senhor anseia, deseja e planeja. É um quebrantamento de pensamento para a nossa vida, de agir da nossa vida, da nossa forma de pensar. É um quebrantamento das nossas ações, do nosso modo de viver, de como nós pensamos, de como nós agimos. É permitir que o Senhor quebrante o nosso coração, a nossa vida, constantemente. O agir de Deus é de uma maneira que nos leva a de fato queremos que o Senhor cresça e que nós sejamos aniquilados a nada. Que nós queremos que o Senhor seja exaltado em todo o tempo, que o nosso eu morra constantemente. Quando Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele diz que o meu eu possa morrer a todo tempo, a todo dia, e que Cristo possa crescer mais e mais e mais e mais e mais na minha vida. A prova que o povo iria passar é que eles teriam que beber água. Olha que coisa tão natural. Mas Deus disse para Gideão: aquele do povo que se ajoelhar e beber água como bebem os animais, você vai descartar eles. Mas aquele que beber a água, levando a mão até a boca, você vai reservar eles, porque é esses que vão para a batalha. Com esse teste, Deus estava provando
que aquele que bebesse água de joelhos, se ajoelhando e bebendo água como os animais, perdendo então o foco, perdendo então a visão de que o inimigo poderia vir a qualquer momento o surpreender, e eles estavam simplesmente ali, parados, bebendo água. Mas aquele que pegasse a água e levasse com a mão até a boca, estando pronto, estando atento, para se o inimigo viesse, se o inimigo os surpreendesse, eles estavam atentos, estavam com foco, entendiam que estavam indo para uma guerra, que estavam indo para uma batalha, não podiam a qualquer momento perder o foco, não podiam a qualquer momento perder a visão do inimigo. Precisavam entender que estavam sendo preparados para uma guerra. 9.700 homens se ajoelharam para beber água como os animais, perderam o foco, perderam o entendimento de que estavam sendo preparados para uma guerra. Se o inimigo viesse contra eles, morreriam. É a mesma coisa que Deus anseia na nossa vida, meu amado, nos provar para que nós possamos estar preparados para a batalha, que nós possamos descer as águas como um guerreiro, que nós possamos descer as águas como guerreiros, meus amados. Não perder o foco, entendermos que estamos numa batalha. E de repente você diz: mas pastor, eles estavam ali ansiando por matar a sede deles. E é justamente isso, o matar a minha vontade, o saciar a minha vontade, o meu desejo, é que muitas vezes nós morremos, porque nós queremos a todo custo saciar a nossa vontade, e a vontade deles ali era simplesmente matar a sede física, algo de repente natural e normal, mas não para Deus, não numa batalha, não numa guerra. Nós precisamos entender que estamos numa batalha constante e que nosso eu precisa estar em segundo plano. Não é eu buscar a minha vontade para saciar os meus desejos, o meu anseio, a minha vontade. Não é buscar a todo custo para saciar o meu eu, o meu querer, a minha vontade, esquecendo que eu estou numa guerra, numa batalha. E meu amado, o inimigo ele não vai ter dó de você. Tadinho, está ali bebendo água, vou esperar ele terminar de beber a água dele, para depois ter uma guerra justa. Não. Se você está ali saciando a sua sede, saciando a sua vontade, o inimigo vai ali aproveitar esse momento para matar você, para acabar com a sua vida, para aniquilar você. O nosso inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem para fazer carinho, ele não vem para brincar com você. Entenda que você está numa constante batalha. Entenda que você está numa batalha espiritual, um inimigo invisível. Por isso você precisa estar atento. Por isso você precisa estar atento à presença do inimigo, à chegada do inimigo. Se nós estamos ali saciando nossa vontade, nosso desejo, nós não percebemos quando o inimigo sorrateiramente chega com os seus dardos inflamados e nos leva à destruição. Por causa do momento de saciar o nosso desejo, a nossa vontade. Porque por causa de um momento em que as pessoas estão saciando a sua vontade, o seu desejo, o seu eu, o seu querer, que muitas vidas têm se perdido, que muitas vidas têm sido levadas à sepultura, tanto física como espiritual. Porque não é tempo, meu amado, de saciarmos a nossa vontade, o nosso anseio, ainda que seja justo, mas é tempo de nós estarmos atentos com a chegada do inimigo, com a presença do inimigo. Entendemos que estamos numa guerra, entendemos que estamos numa batalha, passarmos pelas provações de Deus, para podermos resistir a essas provações e nos tornarmos mais fortes. Crentes fortalecidos na presença, crentes fortalecidos na bigorna, crentes fortalecidos na presença de Deus. O martelo do ferreiro pode até doer, o martelo do ferreiro pode até incomodar, mas no final, quando a espada estiver pronta,
Quando a lâmina estiver afiada, não há inimigo que prevaleça contra essas espadas. Que eu e você possamos ser forjados pelo Senhor, moldados pelo Senhor, estando pronto para a guerra. Desça até as águas como guerreiro. Desça como as águas, como aquele que está atento às ciladas, aos dardos inflamados do maligno, pronto para guerrear, pronto para vencer as batalhas, atento à chegada do inimigo. Não desmoreça, não perca o foco, não perca o sentido, não perca, esteja atento para aquilo que Deus há de fazer. Juízes capítulo 7, verso 8 nos diz: tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo, estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Uma quarta coisa para eu e você experimentarmos o extraordinário de Deus é: prepare-se para o agir de Deus. Prepare-se para o agir de Deus. Geralmente o que se leva para uma guerra, meu amado, são armas. Armas são essenciais, são a coisa mais importante que se leva para uma guerra. Armas, munições, é o que se leva para uma guerra. O que o povo de Gideão levou? O que os 300 homens levaram para a guerra? Alimento e tocha, trombeta. Foi o que eles levaram. Pegaram as provisões, os alimentos que eles precisariam, suas trombetas, e foram para a guerra. Nenhuma arma, nada. O agir de Deus é diferente do nosso. O agir de Deus não é da forma como nós pensamos ou que desejamos. 31.700 homens voltaram para suas casas. 31.700 homens foram dispensados por Deus para voltar para suas casas, longe do perigo, longe da morte, da iminente morte, longe de qualquer dano que poderiam sofrer. 31.700 homens voltaram para suas casinhas, para suas tendas, perto das suas esposas, dos seus filhos, num lugar confortável, não enfrentariam problemas nenhum, não cansariam, não teriam que correr atrás de inimigo, não iriam morrer, num lugar tranquilo, protegido, guardado, mas longe do agir de Deus, mais longe de experimentar o extraordinário de Deus, mais longe de ver o agir de Deus no meio do povo, mais longe de experimentar o agir de Deus no meio do povo, mais longe de ver o agir de Deus em suas vidas. Nem sempre o lugar seguro para se estar é o melhor lugar, nem sempre o lugar mais confortável para se estar é o melhor lugar, nem sempre estar dentro da tenda, protegido ali, guardado, é o melhor lugar para se estar. Às vezes é melhor estar no meio do caos, estar no meio da guerra, estar no meio da batalha, porque é ali que nós experimentamos o agir de Deus, é ali que nós vemos Deus agindo, é ali que nós vemos Deus operando, é ali que nós sentimos a presença eminente de Deus. Então nem sempre o melhor lugar para se estar é um lugar tranquilo, mas o melhor para se estar é onde Deus vai agir, é onde Deus vai operar. Por isso não importa o lugar que você está hoje, desde que você tenha experimentado o agir de Deus, desde que você tenha experimentado o agir do Senhor. Se você está passando por tribulações, por lutas, por dificuldades, é ali que Deus quer agir na sua vida, é nesses momentos que Deus quer operar na sua vida, é esses momentos que são os oportunos para que nós possamos experimentar o agir de Deus. Por isso nós não podemos reclamar das provações, das dificuldades, mas nós podemos lá chegar diante do Senhor e dizer: oh Deus, que o Senhor me ajude a passar por esses momentos, que o Senhor me ajude a passar por essas dificuldades, que eu possa experimentar o extraordinário do Senhor. Mas meu amado,
O que determina o lugar que nós estaremos, que nós estamos, são as nossas decisões. O que determina o lugar, se nós estaremos na tenda, na casinha, tranquilinho, na paz, no sossego, ou se nós estaremos no meio da guerra, no meio do caos, no meio da batalha, experimentando e vendo o agir de Deus, são as nossas decisões hoje. São aquilo que nós decidimos para a nossa vida, são aquilo que nós buscamos para a nossa vida. Devemos ser, pastor, é bom estar no lugar tranquilo, é bom estar com paz, com sossego, ter minha vida tranquila. Vou para casa, vou para o serviço, nada acontece, tenho meu salário, tenho isto, as coisas estão tudo em ordem, tudo tranquilo. Amém. Mas nessa paz toda, nós não experimentamos o extraordinário de Deus. Nessa paz toda, nós não vemos o agir de Deus. Mas quando as coisas estão difíceis, quando as preocupações batem a nossa porta, é ali nesses momentos que nós vemos o agir de Deus. É ali nesses momentos que nós vemos o extraordinário do Senhor. É ali nesses momentos que nós vemos a grandeza de Deus. Por quê, pastor? Porque nós, somente nesse momento de luta e dificuldade, porque era nesse momento que nós nos achegamos mais a Deus. Infelizmente, é nesses momentos que nós nos achegamos mais ao Senhor, nos momentos de luta, no momento de dificuldade. Meu amado, se você está passando um momento de dificuldade, um momento difícil na sua vida, busque a direção de Deus. Peça para que Deus permita que você experimente o extraordinário, o agir dele na sua vida. Deus havia reduzido o povo de propósito. 31.700 homens foram dispensados, voltaram para suas casas. De propósito, um pequeno número ficou. 300 homens, sem armas. Imagina aqueles 300 homens de Gideão. 31.700 homens foram embora para casa. Eles estavam sem armas, apenas com o alimento e com as trombetas. Iriam contra um inimigo que estava furioso, porque os seus ídolos haviam sido destruídos, o altar do seu Deus havia sido destruído. Queriam vingança, estavam furiosos, tinham um motivo para destruir Israel. Eles só tinham 300 homens e sem armas. Mas eles estavam prestes a experimentar e ver o extraordinário agir de Deus no meio daquele povo. Estavam prestes a ver o extraordinário agir de Deus no meio deles. No meio do caos, no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da batalha, no meio da guerra, em circunstâncias contrárias a eles, estavam prestes a experimentar o agir sobrenatural de Deus. Por isso nós não sabemos o que Deus vai fazer. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. Nós precisamos apenas depender do Senhor, confiar em Deus. É o que Gideão precisava fazer, mas o seu coração permanecia ainda em dúvida. Ele estava em dúvida no começo, com 32.000 homens. Agora com 300, então ele estava mais com dúvida ainda. O que Deus está fazendo? Que está mandando meu exército todo para casa. Me deixou aqui com 13 homens. Com 300 homens. E o critério de Deus foi que eles não eram tímidos nem medrosos, e que eles apenas bebiam água levando a mão até a boca. Esse era o critério de Deus. 300 homens para enfrentar um exército que cobria o vale todo. Juízes capítulo 7, verso 10, verso 11 nos diz: se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, pura ao arraial. E ouvirás o que dizem, depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Uma quinta coisa para eu e você experimentarmos o extraordinário de Deus: não confie no que os seus olhos veem. Não confie no que os seus olhos veem. O que os olhos de Gideão viu? 300 homens sem armas contra um exército numeroso, movido pela vingança, pelo ódio.
Os olhos de Gideão estavam, de fato, levando ele a ficar ainda mais com medo. Qual que era o pensamento de Gideão? Qual que era o pensamento de qualquer um de nós? Vamos ser aniquilados, vamos estar mortos. Mas, meu amado, para experimentar o extraordinário do Senhor, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Para experimentar o extraordinário do Senhor, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E confiar no Senhor não é um estado de espírito. Eu confio no Senhor. Confiar no Senhor não é um mantra que os crentes usam de afirmação para sentirem confiantes, para sentirem que não, eu confio no Senhor. Não, confiar no Senhor não é nada disso. Não é um estado de espírito, eu confio no Senhor. Não é um mantra que você repete para que você possa ser convencido daquilo. Não. Confiar no Senhor é um caminhar com Ele. Confiar no Senhor é uma leitura diária da sua palavra. É uma oração sincera na presença do Senhor. E isso não acontece, meu amado, do dia para a noite. Isso não é apenas um dia da semana. Isso não é somente, eu vou para a igreja hoje, vou ler minha Bíblia, vou orar e vou me sentir confiante para o resto da semana. Não. Confiar no Senhor demanda tempo, demanda ser provado, demanda lutas, demanda circunstâncias contrárias, demanda caminhar com Deus dia a dia, passo a passo, para desenvolver essa confiança de fato no Senhor. Porque o nosso coração é se apegado àquilo que nós vemos, aos números que nós temos. Deus não trabalha com números. Deus trabalha com confiança e dependência dEle. Deus trabalha com fé. O agir de Deus não é pelos números. Quanto mais tem, mais Deus faz. Não. O agir de Deus é pela fé nele, é pela confiança nele. Os olhos de Gideão diziam: nós vamos ser aniquilados, nós vamos ser mortos, nós vamos ser exterminados, nós vamos, vai dar nem graça essa batalha. Isso é o que os olhos de Gideão diziam. Faz a conta, 300 homens de um lado, um exército que cobre o vale todo. Facilmente seriam mortos. Mas eles estavam prestes a experimentar o extraordinário de Deus. E já que Gideão estava com dúvida ainda em seu coração, Deus manda Gideão ir lá até o exército inimigo e receber a profecia de vitória. A profecia da vitória, que Israel iria vencer os seus inimigos. Da própria boca dos seus inimigos iriam ouvir essa profecia de vitória. Juízes capítulo 7, verso 13 em diante diz: chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que essa caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Nas vossas mãos. Meu amado, o temor de Gideão, de que eles seriam aniquilados, fez com que Deus levasse Gideão até o inimigo e ouvisse o que Deus iria fazer. E ouvisse o que Deus de fato estava prestes a fazer no meio do povo. Mas há um ensinamento muito importante aqui. Que o agir de Deus, experimentar o agir do Senhor, não é apenas esperar que Deus resolva os seus problemas, não é esperar que Deus resolva
tudo para você. Não é esperar que Deus tome a iniciativa sobre a sua vida e faça as coisas acontecer na sua casa, na sua vida, de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural. Mas é tomar uma atitude e tomar uma ação. Porque a palavra, a Gideão passou a confiar no Senhor. Ele diz: vamos embora, porque de fato Deus vai nos dar essa guerra. Deus de fato vai nos dar o inimigo em nossas mãos. Vamos então nos preparar. Vamos então nos preparar para esta grande experiência que nós teremos aqui diante de Deus. E aí então a Gideão preparou a sua estratégia. Separou os seus homens em 3 grupos, cada um com 100. Combinaram entre si como seria o sinal que eles fariam, o que eles fariam após esse sinal. Combinaram, traçaram a melhor estratégia para que eles pudessem ir para a guerra. Combinou com eles. E depois os resultados disso, depois que eles prepararam tudo, prepararam a melhor estratégia, o agir era do Senhor. A palavra diz que Deus fez com que o exército inimigo caísse a sua própria espada, matassem uns aos outros com suas próprias espadas. Imagine, meu amado, Gideão precisava tomar iniciativa e deixar os resultados com Deus. Gideão não poderia enfrentar o inimigo de igual para igual. E Gideão não poderia enfrentar o inimigo de igual para igual. Mas como vencer o inimigo sem ser morto antes? Como vencer aquela guerra sem ser morto no meio do caminho? 300 contra milhares. Mas ele precisava entender que os resultados pertenciam a Deus. O agir, o começar, o planejar, tomar uma iniciativa, tomar uma ação, pertencia a Gideão e ao povo, mas os resultados pertenciam a Deus. Às vezes nós queremos ver os resultados sem tomarmos uma iniciativa. Queremos ver que Deus, esperar que Deus haja, que nós tenhamos os resultados finais, mas não tomamos uma iniciativa, não tomamos uma posição, não mudamos algo que precisa mudar na nossa vida. Continuamos fazendo da mesma forma, do mesmo jeito. Meu amado, se aquilo que você tem feito hoje não tem surtido resultado, não tem produzido mudança, não tem surtido efeito na sua vida, é hora de mudar, é hora de abandonar isso e começar uma nova agir, um novo procedimento. Se aquilo que nós estamos tentando há anos não tem dado resultado na nossa vida, é hora de mudar, é hora de deixar aquele modo de viver, de fazer, de pensar de lado e fazermos diferentes para vermos os resultados no final. Mas não espere os resultados de Deus sem tomar uma direção, uma decisão, uma ação agora. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai agir. É maneira sobrenatural, maravilhosa, extraordinária. Mas é preciso tomar uma posição, é preciso tomar uma direção, é preciso tomar uma decisão na sua vida. Mude. Se 5 minutinhos de oração diária não tem resolvido, ore 10. Se uma devocionalzinha de manhã não está resolvendo, faça mais. Se o tempo que você tem gasto diante do Senhor, tem investido diante do Senhor, não tem sido suficiente, invista mais. Se o modo como você tem falado com as pessoas não tem dado resultado, fale diferente. Se o modo como você tem pensado não tem dado resultado, pense diferente. Se o modo como você tem vivido não tem dado resultado, viva diferente. Peça a transformação de Deus. Se a forma como você tem sido não tem produzido resultados agradáveis a Deus, viva diferente, seja diferente. Peça a transformação de Deus, mas tome a iniciativa. Diga: Deus, mude a minha vida, mude meu coração, mude isso na minha vida, mas esteja pronto para ser mudado, porque tímidos e medrosos não podem estar na guerra. Tímidos e medrosos não podem ir para a batalha. Pessoas que têm timidez, têm medo de ser mudados, de transformados por Deus, não podem estar no meio da guerra. Nós queremos ver os resultados de Deus sem fazer nada. Nós queremos ver o resultado de Deus sem tomarmos uma iniciativa. Nós queremos ver que Deus age em nossa vida, faça a coisa acontecer.
no conforto da nossa tenda, da nossa casa, sem tomarmos uma mudança, uma postura em nossa vida. Não tem jeito. Gideão tomou a estratégia, combinou com o povo, colocou a estratégia diante de Deus, colocou em prática a sua estratégia, e Deus deu os resultados. Deus deu os resultados a ele. Tocaram a trombeta, quebraram o cântaro, gritaram, e Deus fez com que o povo inimigo caísse em suas próprias espadas, matassem um ao outro. Parte do exército inimigo morreu ali na hora, outra parte ainda fugiu, saiu correndo. Gideão continuou perseguindo eles, chamou a tribo de Efraim, chamou a tribo de Efraim, mandou a tribo de Efraim fazer um cerco para pegar os inimigos. Fizeram um cerco, pegaram 2 príncipes dos midianitas, mataram esses 2 príncipes, cada um na sua própria terra, decapitaram eles, levaram a cabeça deles como troféu até Gideão. Venceram aquela batalha, aquela luta, experimentaram o agir de Deus com 300 homens, mas os resultados foram dados pelo Senhor. Homens que não eram tímidos nem medrosos, homens que estavam atentos à presença do inimigo, homens que passaram aprovados pela provação de Deus. Meu amado, não importa o tamanho do exército inimigo, nem o tamanho das nossas limitações, mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Não importa o tamanho do exército inimigo, não importa as nossas limitações, não importa a nossa idade, não importa se nós já estamos cansados, não importa o tempo que nós chegamos até aqui. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, caminhar com Ele, para desfrutarmos do agir extraordinário de Deus. Desfrutarmos do extraordinário de Deus na guerra, em meio às lutas. Passaremos sim por provações, enfrentaremos muitas vezes desconfiança, enfrentaremos muitas vezes questionamento, mas no final nós experimentaremos o agir sobrenatural de Deus. Nós passaremos por dificuldades, passaremos por momentos difíceis, questionaremos muitas vezes por quê, mas nós precisamos aprender a confiar em Deus, tomar uma posição, uma direção na nossa vida e deixar os resultados com Deus, mas tomar uma iniciativa de mudança. Não se dá, meu amado, para experimentar o agir de Deus dentro da tenda, no sossego, na paz. Em paz me deito, logo pego no sono. Que maravilha! Mas não dá para experimentar o agir de Deus dentro da tenda, num lugar protegido, num lugar sossegado. O soldado ele precisa estar na trincheira. É ali o seu lugar e não dentro da tenda. O lugar do soldado é na trincheira, é no campo de batalha, e não em lugares tranquilos, onde nós ficamos protegidos, mas longe do agir de Deus. Se a sua vida está tranquila demais, se a sua vida espiritual está sossegada demais, é hora de pedir para que Deus esteja mexendo as coisas aí. É hora de descer as águas para ser provado pelo Senhor e ver o agir de Deus na sua vida, e ver o extraordinário de Deus na sua vida, na sua casa. Quer experimentar o extraordinário de Deus? Tome uma atitude para a tua vida. Tome uma atitude para o teu coração, para a tua vida espiritual. Busque ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Que toda honra e toda glória seja dada e direcionada ao Senhor. E que você possa passar pela aprovação de Deus como um guerreiro, pronto
para a batalha. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja abundante sobre a tua casa. Eu quero orar por tua vida nesse momento, pedindo um direcionamento, a provisão de Deus para a tua casa. Pai bendito, Pai amado, que a tua provisão, que a tua abundante provisão, que a tua graça sejam abundantes sobre cada vida, Deus. Derrame sobre cada casa, sobre cada lar. Que nós possamos, ó Deus, experimentar o extraordinário do Senhor. Que o Senhor nos tire da zona de conforto, nos leve, ó Deus, ao campo de batalha, preparando nossa vida, nos conduzindo, nos direcionando, nos dando a sabedoria para prepararmos a melhor estratégia e deixarmos os resultados do Senhor. Mas que possamos buscar a mudança em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua casa, o teu lar, que a graça e a provisão do Senhor seja abundante sobre a tua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.